Então, nono ano, agora nós vamos começar a fazer as nossas correções de terceiro e quarto capítulo, tá? É um pouquinho extenso, mas é isso mesmo, nós já finalizamos o nosso assunto, nós vamos falar agora sobre as nossas correções e no decorrer dos nossos slides eu vou explicando, retomando um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos de prova e simulado, tudo bem? Então é imprescindível que você esteja com o seu livro organizadinho aí para verificar se tá tudo certo, se você errou, se você acertou, se errou, porque errou. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma questão que você fez, a sua resposta está seguro que aquela ali seria correta e quer tirar essa dúvida, você já fala comigo na plataforma para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Então, mediante a isso, vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Ainda figuras de linguagem 2, que na verdade vão ser figuras de pensamento, antítese e eufemismo. Antes da gente começar a fazer nossa correção, vamos relembrar aí o que seriam essas duas figuras de linguagem. Antítese, meus amores, vai ser uma figura de linguagem que vai consistir na exposição de ideias opostas. Quando há, por exemplo, uma aproximação de expressões de sentidos opostos, tá? Ah, tia, caramba, eu não lembro. Peraí. Mas que seja infinita enquanto dure. Por exemplo, eu vi a cara da morte e ela estava viva. Dois sentidos completamente opostos, tá? E o eufemismo? É uma figura de linguagem que vai ser empregada de forma a suavizar uma determinada expressão. Por exemplo, vamos pensar aqui no eufemismo. Você não vai falar, por exemplo, que uma pessoa morreu. Você vai dizer que ela subiu aos céus, está ao lado do Papai do Céu. Então, você vai suavizar, minimizar aquele impacto de uma notícia, por exemplo. Então, na página 96, nós temos a primeira questão que fala o seguinte: que palavras estabelecem uma oposição entre si nos versos acima? Então, seriam som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não, sim, ou seja, sentidos opostos, tá? 2. A que figura de linguagem esses pares opositivos se referem? Então, aí se encaixa na questão da figura de pensamento antítese, tá? Beleza. Terceira questão, página 97. Qual seria a sugestão de resposta aí? Seria discordar, porque o segmento destacado não vai refletir a linguagem denotativa, mas sim a linguagem figurada, isto é, conotativa. Quarta. O que significa em linguagem figurada mergulho das trevas? Por que Machado de Assis não empregou a palavra que representaria o fato tal como ele ocorreu? Então, o que a gente espera, né? Aí que você responda o quê? Morte. O autor não empregou essa palavra com o objetivo de suavizar o impacto de uma mensagem como essa. Ok? Beleza. Na página 98, nós temos um período composto por subordinação adverbial. Opa! O que seria aí, meus amores, essa questão das subordinadas adverbiais? Lembra, nós temos aí um período independente, que nós chamamos de coordenação, e as subordinadas que vai depender aí dessa base fixa, dessa estrutura independente, certo? E a partir delas, nós vamos classificar elas em substantivas, adverbiais, adjetivas, ok? Então, a adverbial vai ser aquela que vai apresentar as 9 classificações de conjunções, sendo ela causa, concessão, conformidade, finalidade, tempo, comparação, condição, consequência, proporção. E isso aí você vai começar a encaixar dentro desse sentido aí subordinativo essas conjunções que se adequam a cada uma dessas categorias que eu falei, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, na primeira questão da página 98, nós temos aí como a letra A, quem se apresentará e quem trabalha. Lógico que nós temos como referência aí, para que a gente possa responder, a página anterior, né? Então, seria os maracatus, muitas crianças. Letra B, em quando a ação verbal ocorrerá e qual o valor semântico da resposta? Então, seria à noite e transmite ideia de tempo. Então, seria aí o quê? Uma subordinativa de tempo. Letra C, por que muitas crianças trabalham?
porque necessitam. E qual o valor semântico? Seria causa. Então, subordinativo que? Causal. Aí na letra D, adjuntos adverbiais, né? Que nós vamos lembrar também aí, vai fazer referência ao mesmo assunto. Adverbiais. Para poder a gente fechar essa página 98, ok? Então aqui nós fechamos de 96 a 98. Aí aqui nós continuamos para falar sobre essa subordinada adverbial, né? Então na página 100 nós temos de 1 a 5. Então, primeira questão. Os acidentes de trânsito são motivados por qual razão? Imprudência. Segunda, que oração expressa a razão da ocorrência de muitos acidentes de trânsito? Classifique quanto ao seu aspecto sintático semântico. Então, você deveria falar aí no primeiro momento o que expressa e no segundo, classificar qual seria aí a subordinativa adverbial. Então, seria porque a lei dos maus motoristas é a imprudência e a oração adverbial seria a causal, porque é a causa pelo qual eles são imprudentes, tá bom? A causa pelos acidentes. Terceira, transcreva o conectivo que estabelece a razão indicada. Se a gente está falando de causa ou uma consequência, a gente está falando de uma conjunção que vai realmente, de fato, supor isso. Então, seria o porquê. Na quarta, foi usado o sentido conotativo, pois a atitude imprudente de alguns motoristas não tem amparo em lei constituída oficialmente. E aí, na quinta, a imagem do velocímetro alcançando mais de 180 km por hora é apenas ilustrativa no contexto da mensagem. Concorde ou discorde? Então, você deveria discordar, porque essa mensagem vai estabelecer uma relação com o conteúdo verbal, certo? Confirmando que os maus motoristas, por exagerarem na velocidade, comportam-se como imprudentes. E esse é o motivo da causa de acidentes, ok? Página 100, ok. E nós temos aí o adverbial comparativa, que vai usar, por exemplo, alguns conectivos que vão fazer referência a essa questão de comparação, que seriam como, assim, como, qual, quanto, tá? Então, olha só, na primeira questão, ele diz assim, as formas verbais do verbo cuidar se encontram em que modo, respectivamente? Imperativo, afirmativo, né? Na segunda, a primeira ocorrência do verbo cuidar expressa quanto ao modo que valor semântico, no caso aí seria um pedido, tá? 3. Transcreva o conectivo indicando o valor semântico que ele atribui entre as ideias. Então seria aí como, comparação, ele está comparando. Quarta, classifique a oração introduzida pelo conectivo, aí seria uma oração subordinada adverbial comparativa. E a quinta, que elementos linguísticos representam o foco da comparação? Aí seria o quê? A comparação seria a natureza e o bebê. Agora, na página 102, vamos falar de subordinada adverbial concessiva, que vai expressar o quê? Sabem? Vocês lembram? Não? Esses conectivos aí, meus amores, uma questão contrária, né? Os conectivos seriam embora, ainda que, mesmo que, conquanto, como se fosse aí também uma complementação. Então, na minha primeira questão, diz o seguinte: a forma verbal falasse pertence a que modo? Então, aí seria o modo subjuntivo, né? E explique, pois expressa uma hipótese. Lembra que a questão da classificação do modo subjuntivo é a classificação de hipóteses, da possibilidade, tá? Então, aí seria uma possibilidade de uma ação verbal ocorrer. 2. Falar a língua dos homens e a língua dos anjos impede a ideia de que o eu lírico nada seria se não tivesse o amor. Não. Esses fatos não vão ser suficientes para evitar que alguém sem amor seja um ser em plenitude, tá? Terceira questão. Pode-se afirmar que os versos criam relação intertextual. O que é essa relação intertextual, aluno? É aquela conversa dos textos, né? Sim, pois dialoga com versículos da Bíblia Sagrada. Perfeito. Quarta, transcreva as orações subordinadas e grife os conectivos que as introduzem. Então, na quarta seria ainda que eu falasse a língua dos homens. Então, aí seria ainda que eu, né, em parênteses, falasse a língua dos anjos. E na quinta seria uma oração subordinada adverbial concessiva, ok?
Aí nós estamos falando agora sobre adverbial condicional, que é aquela que vai expressar uma condição para que o fato da oração principal realmente de fato ocorra. Eu tenho como os conectivos se, caso, desde que, sem que, dado que, a menos que. Então nós temos da primeira aí a quarta, nessa página 103. Então na primeira, a forma verbal deixe estar em que pessoa, número e modo. Então aí seria terceira pessoa, singular, imperativo negativo. Na questão 2, vai ser alerta. Na terceira, que condição é expressa para não dirigir? Beber, né? Quarta, transcreva a oração que indica essa condição e em seguida substitua esse conectivo que a introduz por outro de igual valor semântico. Então é se beber, caso beba, desde que beba. Perfeito? Vamos lá. Aí, continuando aí, logo na página 104, eu vou fazer a continuação. Então, na primeira questão, ele vai falar o seguinte: o verso ter morrido de amor foi expresso em linguagem denotativa ou conotativa, ou seja, no sentido real ou figurado. Em linguagem conotativa, pois não se morre de amor de fato, né? Não é realmente de fato algo real. Você não morre de amor, você morre por outras consequências. 2. Transcreva um verso em que está presente uma antítese e grife as palavras que representam essa figura de linguagem. Então, aí você poderia retirar a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Perfeito? Terceira questão. De acordo com o versículo, o mais importante na vida é ter amor. E na quarta, que valor semântico conectivo destacado expressa e qual tipo de oração ela introduz? Então, nós vamos ter concessão e a subordinada concessiva. Tranquilo? Então, vamos lá finalizar para a página 105, aí no mesmo slide. 5, 6, 7 e 8. O conectivo como expressa que valor semântico nas duas ocorrências do versículo? Comparação, né? Ele vai comparar os elementos. Sexta, transcreva duas ocorrências em que as orações sejam adjetivas e em seguida classifique-as quanto ao teu valor semântico. Então, que soa, que tine, orações subordinadas adjetivas restritivas, ok? Sem pontuação. Sétima, o fragmento acima apresenta predominantemente que relação de sentido? Uma relação de condição. Na oitava, nós temos A, B e C. Então, na A, indique que conectivo estabelece a relação semântica apontada por você na questão anterior. Então, seria o se, né? Na letra B, classifique o conectivo quanto ao seu valor morfológico. Seria uma conjunção subordinativa adverbial. E na C, liste dois outros conectivos com o mesmo valor semântico. Caso, desde que, ok? Então, vamos lá. Finalizado aí. Na página 115, nós vamos falar sobre a adverbial que? Conformativa, né? Aquela que vai expressar uma oração de conformação. Então, os conectivos seriam como, conforme, consoante, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, ele pergunta o seguinte: o que seria conveniente a um grande filósofo? Como nós estamos trabalhando somente com as respostas, nós temos aí o quadro, vocês verifiquem no livro de vocês, para poder realmente relembrar o motivo pelo qual essa resposta se encaixa, tá? Então, aí seria conter a alegria. Na questão 2, diz que relação de sentido existe entre a conveniência de um grande filósofo e a resposta dada por você na questão anterior. Então, seria aí a conformidade ou a conveniência de um grande filósofo está de acordo com a contenção da alegria, ok? Vamos lá. Na página 116, da terceira questão, diz o seguinte: que conectivo estabelece essa relação de sentido? Seria o segundo. E na quarta, classifique a última oração do período. Então, seria aí uma oração subordinada adverbial conformativa. Na página 117, que seria da primeira questão à quinta. Na primeira questão, nós temos duas. No 2, que indique o valor semântico do conectivo, seria consequência.
Na terceira questão, reescreva a oração introduzida pelo conectivo substituindo-o por outro de igual valor semântico. Seria de forma que ainda agora me treme a pena na mão. Quarta, a expressão vou deitar ao papel revela o uso de linguagem denotativa ou conotativa? Uma linguagem real ou uma linguagem figurada? Aí seria a expressão conotativa, pois está amparado o quê? Numa linguagem figurada. Perfeito? Ok. E a quinta, a personagem viverá o que viveu a partir de que referência? Seria suas reminiscências, tá? Então aí, tranquilo, 115 a 117. Compara aí, vê se você acertou. E se não, pensar o que foi que você errou, tá? O porquê que errou. Aí na página 118 são os exercícios da subordinada adverbial final. Então nós temos aí, na primeira questão, indique no texto que nomes os verbos estão. Então seria agricultor, ramo, fruto, cortará, poderá, produza. Na questão 2, essa relação vai ser anafórica, né? Quando você retoma uma expressão, existe o catafórico e anafórico, aquilo que você falou antes ou depois. Então, pois retoma ou faz referência a um termo ramo, anteriormente o que? Citado, mencionado. Na questão 3, seria que não der fruto em mim, restrição ao termo ramo, tá? E na quarta, que eu tenho A, B e C, que conectivo a introduz? Para que? E letra B, como se vai se classificar essa oração? Seria a oração subordinada adverbial final. C, substitua o conectivo por outro de igual valor semântico. Então, seria a fim de que. Aí, na página 119, nós temos adverbial proporcional. E vamos fazer as atividades. É bem pouquinho aí, da página 120, tá? Então, na primeira questão, nós temos o pronome lá. Em examiná-la e compará-la, exerce que papel coesivo? Seria anafórico e a referência seria essa lembrança, né? Na questão 2, à medida que engolia uma troça, uma pilhéria, a proporção que fazia isso. Então, seria aí proporção. Beleza? Ok. Aí, logo após, temos a questão do temporal. Então, qual seria esse que vai fazer a referência? Aí, a referência de tempo, seja ela anterior, posterior ou simultâneo, até ao mesmo tempo. Então, aí na página 121, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, finalizando aí a adverbial temporal, que seria a forma verbal estiver, se encontra em que pessoa, número, tempo e modos verbais? Primeira pessoa, singular e futuro subjuntivo aí, que são das possibilidades, lembra? 2, que palavras indicam o modo como a ação verbal expressa? A que classes gramatical pertencem essas palavras? Então, seria simplesmente, subitamente, sutilmente e seria o quê? Advérbio. 3, transcreva os versos que apresentam orações principais. Simplesmente me abrace, subitamente se afaste e sutilmente disfarce. Na quarta, reescreva os versos em que há orações subordinadas e indique os valores semânticos dos conectivos. Então, seria quando eu estiver triste, quando eu estiver louco, quando eu estiver bobo. Todos esses conectivos aí, meus amores, vão fazer referência a uma expressão de tempo, tá? E a nossa quinta questão e última. Reescreva uma das orações subordinadas indicadas nas questões anteriores, substituindo as conectivos. Então, para qualquer escolha do aluno, no seu caso, você poderia escolher assim que, logo que, sempre que, tudo certinho, tá? Então, nessa página 135, nós vamos falar sobre figuras de pensamento, hipérbole e ironia. Nós vamos fazer as nossas correções, mas a gente vai relembrar o que seria essa figura de pensamento hipérbole. Lembra que ela vai ser o conceito para definir algo
extremamente exagerado, uma ideia exagerada de forma evidente. Por exemplo, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Isso aí é um exemplo de algo muito exagerado, certo, aluno? Por exemplo, e a ironia vai consistir no emprego de uma palavra ou expressão que tenha um sentido diferente desse habitual, tá? É como se você fizesse algo com elegância para realmente, de fato, transparecer de que você está brincando ali com aquela expressão, tá? E muitas das vezes isso pode soar grosseiro. Por exemplo, por que não fala mais alto? Lá do outro bairro ainda não dá para te ouvir. Então é claro que ele está falando aí, reclamando que você está falando muito alto. Então ele está criticando você de uma forma diferente, tá? Então bora lá para a resolução das questões. Então na questão 1, pesquise no dicionário o sentido da palavra em destaque e observe o tônico que ela dá à produção poética. Então seria aí, a miúde seria com frequência, repetidas vezes, frequentemente, tá? Na questão 2, nós temos aí, hei de morrer, de amar, mais do que pude. Aí na primeira questão, diz o seguinte, logo embaixo aí da figura. Considerando o contexto, é possível inferir da fala do chefe uma crítica pelo fato da moça chegar atrasada ao emprego, né? Ele utiliza uma ironia. Vamos lá. Terceira, que figura de linguagem foi usada pelo chefe para expressar... Opa, já tinha falado, né, aluno? Uma ironia. Muito bem. E aí nós vamos falar agora sobre as questões de polissemia conjuntiva nas orações subordinativas. Então, para lembrar isso, lembra, a polissemia conjuntiva ela vai ser aquele processo pela qual uma mensagem de conjunção assume diferentes classificações, tá? Aí vai depender do seu sentido e do contexto em que ela foi empregada. Por exemplo, desde que cheguei, ainda não descansei, seria temporal. Desde que a festa comece cedo, eu estarei lá. Condicional. E nada reclamarei, uma vez que ela já o fez. Então já seria o quê? Causal. Então aí ela assume diferentes classificações dependendo desse contexto. Então eu tenho aí na primeira questão, eu vou ter a organização 2, 2, 1, 3, 1, 3, tá? Ok? Na página 137. Quando eu viro para a página 138, eu tenho outra questão de número 1. Então, aí vou ter 1, vou ter 3 e vou ter 2, certo? Perfeito. E na questão 139, eu vou ter aí, na primeira questão, na letra A eu vou ter causa, e na letra B eu vou ter aí uma conjunção, uma subordinação condicional. E aí agora nós vamos falar das questões de orações subordinadas reduzidas, que foi o nosso último assunto. E ele falava muito sobre isso. O que é realmente uma oração reduzida, tia? Eu tenho uma oração... Essas orações reduzidas só vão acontecer nas nossas orações subordinadas. E elas nada mais são do que a questão de objetivar, de diminuir, de reduzir aquelas orações. E como é que isso vai acontecer? Elas não vão ser acompanhadas por conjunções ou pronomes relativos, tá? E elas vão ser introduzidas nas 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Ai, meu Deus, eu não me lembro mais o que é infinitivo, particípio, gerúndio. Lembra aí, olha só, revisão rapidinha. Nessa questão do infinitivo, as minhas terminações vão ser em AR, ER e R. O particípio vai ser do modo quando o quê? Das ações verbais o quê? Finalizadas. Estado, tido, vivido, tá bom? E gerúndio vai indicar sempre no estado de uma ação prolongada, seja ela o quê? INDO, NDO, tá certo? Ou seja, um exemplo aí, estudando, trazendo, querendo, sentindo, tá ok? Então vamos lá para as nossas questões. Então, nós temos aí, na questão 141, na página 141, nós temos a primeira questão, que é dividida entre A, B, C e D.
Então, diz assim, pesquisa que os estudantes de engenharia ambiental concluíram e revelou graves problemas na preservação ambiental da Mata Atlântica. Então, eu tinha que passar as orações adjetivas de uma forma reduzida. Então, como é que eu faço? Eu retiro a minha conjunção, a minha aí, e transformo ela, o meu verbo, na forma não flexionada, tá? Para poder deixar o que? Ela mais realmente objetiva. Então, olha só. Pesquisa concluída pelos estudantes de engenharia ambiental revelou graves problemas na preservação ambiental da Mata Atlântica. Certo? Na letra B, existem diversos grupos de estudos que apontam sérios problemas na preservação da Mata Atlântica. Então, ficaria: existem diversos grupos de estudos, olha aí, agora não tem mais a conjunção, apontando sérios problemas na preservação da Mata Atlântica. E na C, muitos retirantes que vieram do sertão morreram ao longo do generoso caminho. Aí, transformando na reduzida, muitos retirantes vindos do sertão, ó, não tem mais a conjunção, morreram ao longo do penoso caminho. Na letra D, imagens que várias câmeras internas registraram comprometem a honestidade do gerente da empresa, certo? Então, aqui também passei para o nosso oração reduzida. Então, na página 142, nós temos a primeira questão aí. Na primeira, nós vamos ter morrido de amor. Na letra B, nós temos a figura aí de pensamento hipérbole, que vai ser o exagero. Na segunda questão, da página 143, nós vamos ter ironia e eufemismo. Terceira, convencer o leitor a não praticar o bullying. Na quarta, nós temos escola como resposta. E quinta, 3 orações, como você não gosta, tá? Passando aí para a sexta questão, vamos lá. Nós temos causa. Sétima, que seria para reescrever a primeira oração do primeiro período. Já que, porque, visto que você não gosta. Certo? Oitava questão. A segunda oração do primeiro período está em que forma? Então, encontra-se na forma reduzida. Por que reduzida, amores? Porque eu não tenho minha conjunção e está no modo verbal aí de quê? Das formas nominais do infinitivo. Aquela terminação a R, ER e E, tá? Ok? Nona. Passe a segunda oração do primeiro período para outra forma possível. Então, ficaria como você não gosta de que te machuquem, tá? E na 10ª questão, assinalaríamos causa, conformidade, comparação. Aí nós temos subordinadas e substantivas reduzidas, né? Lembra que vai ser aquela classificação que eu vou ter sobre direto, objeto indireto, completiva, nominal, subjetiva, objetiva, tá? Então, aí na primeira questão, ele diz o seguinte: grife a segunda oração do primeiro período, que vai grifar, por exemplo, o que se diga, de que esse bioma deve ser preservado, tá? Na letra B, classifique sintaticamente a oração grifada por você no anterior. Então, seria aí uma subordinada substantiva subjetiva. Na letra C, seria uma completiva nominal. E a letra D, se dizer, ok? Beleza. Na primeira questão da página 159, nós temos aí, agora transforma as orações destacadas abaixo, de acordo com o que se pede entre parênteses. Então, letra A, por desconfiar do comportamento estranho do filho, os pais procuraram a direção da escola. Então, seria uma causal reduzida de gerúndio, né? Então, ficaria como? Já que eu vou ter que transformar essas orações aí. Seria desconfiados do comportamento estranho do filho. E ficaria como? Desconfiando do comportamento estranho do filho. Então, desconfiados aí seria uma relação aí finalizada, mas desconfiando já passaria para quem? Para o gerúndio, né? Letra B. Foi injustamente acusado sem existir provas contra ele. Então, para passar para o gerúndio, ficaria como? Não existindo provas contra ele. C.
A acusação do réu será procedente no caso de existirem provas contra ele. Aí eu teria que passar para quem? Gerúndio, não ficaria existindo provas contra eles. Percebe que o verbo aí ele dá a intenção de uma ação ainda que continua se desenvolvendo, tá? Na letra D, ao pedir mais empenho pedagógico aos alunos, o professor olhou firmemente nos olhos de cada um. Então, ó, pedindo mais empenho pedagógico aos alunos. Muito bem. Vamos lá. Na página 160, nós temos aí da questão 1 à questão 4. Então, na questão 1, nós vamos marcar aí o como, né? Como se, ok? Na segunda questão, a segunda oração do primeiro verso encontra-se na forma desenvolvida ou reduzida? Vai ser o quê? Reduzida de infinitivo. Por quê? Porque não vai ter nenhum conectivo aí e a forma verbal vai ser o quê? Nominal, tá? Terceira, passe a segunda oração do primeiro verso para outra forma possível. Então, poderia ficar assim: que se amem as pessoas, aí ficaria que amemos as pessoas e que as pessoas sejam amadas, tá? E a quarta, comparação e condição. Ok, aí na página 161 nós vamos finalizar as nossas correções. Na quinta diz, nota-se o modo diferente no uso da língua nas falas de Marieta e Zé Pequeno, personagens da turma do Chachado. Aí ele pergunta aí que representa esse emprego e de que variação linguística. Então vai ser geográfica ou regional. Sexta, considere o primeiro período da fala de Marieta no segundo quadrinho. E faça o que se pede. Então seria o quê? Indique quantas orações? Seriam 2 orações. Na letra B, o que e o pronome relativo, tá? E na letra C, oração subordinada adjetiva restritiva, que é aquela que não tem as vírgulas, tá? E sétima, não vistas sem ela. Então, meus amores, assim, a gente pergunta, tia, por que algumas questões de interpretação não foram corrigidas? Não tem como corrigir essas interpretações agora, até porque a gente trabalha muito com a questão subjetiva também, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar essas questões interpretativas dos textos em outro momento, porque nós optamos aqui para a prioridade dos nossos conteúdos gramaticais que a gente desenvolveu nas nossas videoaulas, tudo bem? Então verifiquem se vocês acertaram, se de repente tem alguma coisa aí que vocês não aceitaram como resposta, vocês levam pra gente já no meio da semana nas nossas aulas de língua portuguesa na plataforma que a gente faz aí as nossas correções e os nossos comentários, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui, beijo grande, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.